Amados irmãos e irmãs, graça e paz. Chegou a hora de meditarmos na palavra do Senhor nesta noite de domingo. É muito bom termos esta oportunidade, é muito bom nos reunirmos como família e juntos estarmos diante do Senhor. O texto que nós temos para meditar é o texto de Hebreus capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 18, dando sequência ao que nós vimos refletindo até aqui. Irmãos, o texto de Hebreus, desde o capítulo 1 até agora, tem nos apontado para Jesus como aquele que é suficiente. Eu não sei como você, na sua jornada, tem experimentado a insuficiência, porque na verdade é isso, nós somos insuficientes. Quantas circunstâncias da nossa vida nos colocam diante de situações em que nós não sabemos o que fazer, como decidir, o que falar, como nos comportar, se agimos, se esperamos, como agora, nesta crise do coronavírus, dessa pandemia, muitos de nós se sentem altamente insuficientes, altamente incapaz de fazer alguma coisa para mudar o cenário. Mas o maravilhoso da palavra de Deus, o maravilhoso do que esse texto nos ensina, é que Jesus é suficiente. Muitos não têm essa perspectiva, muitos confiam em carros, outros em cavalos. Nós fazemos menção do nosso Deus e eu te convido a hoje meditar no capítulo 2, acima do tema Jesus, aquele que sabe como te ajudar. É isto, Jesus é aquele que sabe como me ajudar, como te ajudar, como nos ajudar nas horas difíceis. Vamos ler o texto bíblico e em seguida orar. Pois bem, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou destas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Oremos. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra. Fale agora ao nosso coração, edifica as nossas vidas e de maneira especial, dá-nos a tua orientação e capacitação para o momento em que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para o texto das Sagradas Escrituras, em especial esse, nós vemos o autor de Hebreus preocupado para que aqueles seus irmãos a quem ele estava se dirigindo se entendessem claramente guardados, protegidos, sob o governo de alguém que é superior a tudo. Jesus, ele é suficiente. E nesse nosso caso, em especial, quando nós olhamos para esses versículos, nós encontramos 5 verdades, e é sobre elas que eu quero trabalhar com vocês, que nos mostram Jesus como aquele que sabe como nos ajudar, porque ele é suficiente. Em primeiro lugar, eu convido você a atentar para o versículo 14, onde o autor do texto, ele nos diz que, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus. Jesus sabe e compreende. Jesus sabe o quê? Ele sabe o que é enfrentar lutas, o que é enfrentar
dificuldades, o que é passar por circunstâncias difíceis. Por que ele sabe? Ele se fez carne, João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos e irmãs, quando nós entendemos esta verdade maravilhosa, sublime, se bem que nós podemos meditar dela muitas e muitas vezes e ainda haverá muito mais para aprendermos, nós temos invadindo o nosso coração uma paz maravilhosa, porque Jesus se fez um conosco. Carne e sangue é exatamente isso, é identificação, é se tornar um com. Então não há nada que nós enfrentemos que Jesus não tenha enfrentado. A única coisa é que ele não pecou. Ele sabe o que é ter dúvida. Ele sabe o que é ser pressionado. Ele sabe o que é sentir dores. Ele sabe o que é sentir-se sozinho, sentir-se rejeitado, sentir-se acossado por todos os lados. E é por isso que ele nos compreende. É por isso que empaticamente ele se coloca junto conosco. Ele é o Emanuel, caminha conosco, mas não somente caminha como aquele ser sobrenatural, caminha como aquele que é real e presente. Versículo 14 e 15 nos diz que ele morreu para destruir aquele que tem o poder sobre a morte, a saber, o diabo. Jesus morreu para destruir a morte. Isso também é uma verdade maravilhosa. A morte, ela assombra a todos nós. A morte, ela é uma companheira indesejada. E muitas vezes nós sentimos medo, nós sentimos pavor só de pensar na perspectiva de perder alguém querido, só de pensar na perspectiva de não ter protegido alguém querido, só na perspectiva de pensar que talvez se nós não tivéssemos, se ele não tivesse, ou se ela, ou se tivesse aqui, a morte, ela interrompe muitas coisas. Mas a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina que o último inimigo a ser destruído é a morte, a ser destronado do seu poder. E Jesus, quando morreu, ele tirou de Satanás o poder de infligir-nos o medo da morte. Lá no Éden, foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles foram infligidos pelo poder da morte e afligidos pelo poder da morte, exatamente quando desobedeceram a Deus, deram ouvidos à serpente. Em Apocalipse, a grande serpente é Satanás. Nós vemos a Bíblia trabalhando com essa ideia e situando Satanás nesta cena. Sabemos que quem sentenciou Adão e Eva foi Deus, mas foi por causa de terem desobedecido a Deus. E o instrumento, o meio para que essa desobediência foi a tentação de Satanás. Jesus, então, ele vem para destruir as obras do diabo. Lá em 1 João 4:8, ou melhor, perdão, 3:8, diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Olha que maravilha, irmãos! As obras de Satanás, em especial o poder de nos condenar à morte, a morte eterna, já não está mais no poder dele. Jesus é o Senhor da vida. Que maravilhoso! Nós podemos descansar nisto. Terceira coisa que eu quero que nós vejamos nesse texto, diz que Jesus, ele é aquele que resgata a descendência, os filhos de Abraão. Está lá no versículo 16. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Bom, nós não estamos pensando aqui que somente os judeus serão salvos. Nós não estamos pensando aqui que somente aqueles que têm o sinal da circuncisão, por ser da linhagem de Abraão, serão salvos. Nós estamos pensando, e eu creio que o autor da carta também nos aponta, na perspectiva em que Paulo escreve aos Gálatas. Que perspectiva é esta? De que Cristo se fez maldição em nosso lugar, enfrentou a morte, foi para o madeiro, tomou o nosso lugar, para que nós pudéssemos desfrutar da bênção de sermos justificados e nos tornarmos descendentes, herdeiros de Abraão, co-herdeiros com Cristo das benéfices da vida eterna. Olha que maravilha! Nós não estamos sós no mundo, nós não estamos legados a um destino de fatalidade, morreu e acabou. Nós estamos firmes, sim,
na declaração de que Deus nos ama, Deus tem uma vida eterna para nós, e Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância, porque Ele mesmo nos garante a herança da vida eterna. Sermos descendência de Abraão é sermos aqueles que herdarão as bênçãos plenas de Deus. E também, o texto nos fala que Jesus é um mediador misericordioso e perfeito, propiciador dos nossos pecados. Versículo 17. Olha, por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel como sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Esta verdade, ela redime o nosso coração. Muitas vezes carregamos culpas por causa do nosso pecado. Algumas vezes nem oramos a Deus porque achamos que não somos dignos. O autor de Hebreus nos diz, olha, Jesus se identificou a nós, se fez carne e sangue como um de nós. Foi tentado em tudo e enfrentou a morte, sofreu a morte terrível de cruz, para que ele fosse o sacrifício pelos nossos pecados. O sacrifício que propicia. Lembrem-se que propiciar é afastar a ira. Com aquilo que Jesus fez por nós, a ira de Deus que era sobre nós por causa da desobediência e do pecado caiu sobre ele. E sobre nós a graça, a reconciliação, a paz, a misericórdia. Por isso, através do sacrifício de Jesus, eu e você, nós temos livre acesso à presença de Deus e podemos encontrar socorro e graça em tempo oportuno, porque Jesus é o sacrifício que propicia, mas também ele é o mediador, é aquele, como o bom sumo sacerdote, que vai até Deus e intercede por nós, que vai até Deus e faz com que o olhar misericordioso e não o olhar da ira repouse sobre nós. E a palavra sentenciada de Deus sobre nós não seja de condenação, mas seja a sentença de vinde benditos, tomai por herança o reino que lhes está reservado. Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama, e em Jesus nos dá livre acesso a todas as bênçãos celestiais. Isto é um benefício que nós temos por tudo aquilo que Jesus fez por nós. Bom, para encerrar esta palavra, para que nós possamos marchar cada dia das nossas vidas firmes, convictos de que Jesus é aquele que sabe como nos ajudar, eu quero chamar a tua atenção para o versículo 18. Pois no versículo 18 nós encontramos uma verdade profunda. Jesus experimentou o sofrimento e, portanto, é capaz de ajudar-nos na tentação. Versículo 18 diz, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos e irmãs, atentem para isso. A palavra tentação e provação tem o mesmo sentido. Em 2 Coríntios, Paulo fala que não nos veio tentação que não foi humana, e com ela Deus nos deu o livramento. Jesus também foi tentado. Quando a gente pensa em tentação, a gente já imediatamente pensa nos pecados veniais, os mais diversos pecados, o adultério, a mentira. Mas, irmãos, quantas vezes nós somos tentados em duvidar da promessa de Deus? Quantas vezes nós somos tentados a duvidar de que Deus olha para nós, é misericordioso conosco, dirige a nossa caminhada e cumprirá o seu bom propósito. O inimigo está sempre soprando nas nossas mentes, no nosso ouvido, essas mentiras. Jesus também foi tentado. Lá, quando ele estava no monte, no deserto, ele foi tentado por 3 vezes. E o que o inimigo fez? Fez ele ser tentado a respeito do poder, ser tentado a respeito da autopromoção e ser tentado a respeito da sua adoração. Nas 3 vezes, Jesus ficou firme naquilo que ele sabia e cria e era convicto da verdade de Deus para a sua vida. E é assim que nós devemos também
lutar e resistir ao diabo e às tentações e às provações na nossa jornada, sendo firmes na convicção daquilo que Deus fez por nós através de Jesus. Então, quando nós lemos o texto, e o texto diz que Jesus enfrentou o sofrimento por nós, irmãos, isto é garantia de que Deus amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que nenhum de nós pereçamos, se crermos, mas tenhamos a vida eterna. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. E isso faz com que tenhamos certeza que também Ele nos dará todas as coisas. Por isso nós podemos descansar no Senhor. Jesus é capaz, irmãos, capaz de nos ajudar em toda circunstância. Eu sei que você, nesses dias, pode estar apreensivo demais, pode estar questionando como vai ser, como vai ficar. Acredite, vai ficar o melhor que Deus fizer por nós. Ele está no controle, Ele cuida de nós, Ele nos ama, Ele nos sustenta, Ele nos protege. E Jesus está caminhando conosco, reinando nas nossas vidas, de forma efetiva, de forma fiel, Senhor absoluto, pastor absoluto da nossa vida, que pagou o preço para que eu e você tivéssemos a paz que excede todo o entendimento. A paz que no meio das circunstâncias difíceis, nós somos renovados pela segurança de que Deus é fiel para conosco. Curve sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor, te louvamos pela tua fidelidade para conosco. Te louvamos pela graça que o Senhor estendeu a nós através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E te pedimos que nesta hora o Senhor confirme no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, de cada um que nesse momento se une na meditação da tua palavra, para que cada um tenha plena certeza de que Jesus está presente, que nos socorre e que nós não estamos sós. No mundo nós temos aflições, mas Ele venceu e nós também, sustentado por Ele, podemos vencer toda e qualquer tentação ou provação. Senhor, fortalece o teu povo, renova a fé, a perseverança, a paciência e a esperança do teu povo, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua família, hoje e sempre. Amém.